Geralmente, quando a Ferrari começa a falar de mentalidade vencedora, é porque os resultados ainda não vieram. Barcelona, janeiro de 2026. A pista está quase vazia. Silêncio entre as voltas. Motores novos aprendendo a respirar. No silêncio entre as voltas de Lewis Hamilton, o otimismo voltou a ecoar. Lewis Hamilton inicia seu segundo ano na Ferrari. Após um 2025 amargo, marcado por dificuldades de adaptação e resultados que não chegaram, ele volta a Barcelona para o shakedown de 2026. E a sua fala, em vez de cautelosa, é de um otimismo renovado. A mentalidade aqui é de vitória. Todo mundo quer vencer. Isso é diferente. Mentalidade vencedora. Após um ano inteiro de frustrações, Hamilton volta falando de mentalidade. O problema é que essa frase eu já ouvi antes. Fernando Alonso disse algo parecido, não quando chegou, mas quando insistiu. Sebastian Vettel também, após anos difíceis, renovando a esperança. Dois dos maiores pilotos da história. Dois gênios que dobraram a aposta em Maranello. E os dois saíram sem o título que foram buscar. Então a pergunta não é se Hamilton está motivado. A pergunta é, depois de um ano que provou que a Ferrari continua sendo a Ferrari, o que mudou? O que Hamilton viu em 2025 que o faz acreditar que 2026 será diferente? Ou será que ele está apenas dobrando a aposta no mesmo efeito placebo? Se inscreve no canal e deixa o like. Direção de prova. Fórmula 1 sem hype, sem sensacionalismo. 2010. Fernando Alonso acabara de vencer pela Renault. Bicampeão mundial, 28 anos, considerado o piloto mais completo do grid. A Ferrari o contrata. E nas primeiras entrevistas, Alonso diz algo familiar. Sinto que vim para casa. Aqui todos respiram corrida. A paixão é diferente. Paixão, mentalidade, casa. Mesmas palavras que Hamilton usou agora. Primeiro ano? Difícil. Perdeu o título por 4 pontos em Abu Dhabi. Mas Alonso insistiu, porque acreditava que podia mudar a cultura. 5 anos no total, 11 vitórias, 0 títulos. 2012, perdeu por 3 pontos. E a cada ano, a narrativa era a mesma. Agora vai ser diferente. A equipe está mudando. Não mudou. Não foi por falta de talento. Não foi por falta de velocidade. Foi porque a Ferrari, mesmo com toda a paixão, não tinha os processos. Alonso dirigia no limite. A equipe errava na estratégia. E no final, o desgaste político consumiu tudo. Um ano depois, 2015, Sebastian Vettel, tetracampeão pela Red Bull. A Ferrari o contrata para trazer disciplina. Primeiro ano, 3 vitórias. Esperança renovada. Mas então veio Hockenheim. 2018. Vettel liderava o campeonato. Chuva, pressão da torcida alemã, pressão da Ferrari por resultados. Ele erra, bate sozinho, perde a liderança do Mundial. Dali em diante, o sistema desmorona. Não foi só o erro, foi a reação da Ferrari, a pressão da mídia italiana, as mudanças de direção técnica. Vettel tentou trazer o método da Red Bull, mas a Ferrari resistiu. 6 anos, 14 vitórias. 0 títulos. E no fim, Vettel saiu consumido. 2 gênios, mesma equipe, mesmo ciclo de esperança renovada após fracassos. E agora, 2026, Lewis Hamilton, heptacampeão, 41 anos. Acabou de viver um 2025 ruim e volta falando de mentalidade vencedora. Então, o que é esse padrão? Por que a Ferrari seduz gênios e depois os consome? A resposta está na herança cultural de Maranello. A Ferrari não é uma equipe de Fórmula 1 comum. Ela é uma instituição nacional italiana, um símbolo de prestígio, uma marca de luxo que corre aos domingos. E isso cria uma dinâmica única. Na Mercedes, Toto Wolff é o chefe. Decisões técnicas são técnicas. Política fica fora do paddock. Na Ferrari, o presidente da empresa opina sobre o carro. A mídia italiana pressiona. Tifosi exigem vitórias imediatas. Engenheiros brilhantes tomam decisões sob pressão que não é esportiva. E o piloto, por mais talentoso que seja, fica no meio desse turbilhão. Mas aqui está o detalhe. Hamilton não é Alonso, e não é Vettel. Ele traz algo que nenhum dos dois tinha:
Lastro histórico completo. Hamilton tem 7 títulos. Hamilton já provou tudo. Ele não precisa da Ferrari para se validar. A Ferrari precisa dele para se redimir. E essa inversão de poder, teoricamente, deveria protegê-lo. Mas aqui está o que 2025 mostrou. Peso político não é suficiente. Hamilton chegou com todo o prestígio, com toda a experiência da Mercedes. E mesmo assim, 2025 foi um ano perdido. Não por falta de talento, mas porque a máquina ao redor dele continua sendo a mesma máquina que consumiu Alonso e Vettel. Então, quando Hamilton fala mentalidade vencedora em 2026, a pergunta é: ele está vendo algo novo ou está apenas se recusando a aceitar o padrão? Hamilton passou 12 anos na Mercedes, e nesses 12 anos ele ajudou a construir um sistema. A Mercedes não vence porque tem o melhor carro sempre. Ela vence porque tem os melhores processos. Debriefs metódicos, análise de dados sem viés emocional. Decisões baseadas em probabilidade, não em paixão. Quando ele chegou na Ferrari em 2025, ele tentou trazer esse método. Reuniões mais focadas, análises baseadas em dados, menos emoção, mais processo. Mas a Ferrari resistiu. Não de propósito, não por má vontade, mas porque 75 anos de tradição não mudam em 12 meses. E 2025 mostrou isso. O caos que Alonso enfrentou, o caos que Vettel enfrentou. Hamilton enfrentou o mesmo. E aqui está o momento crítico. Hamilton não está apenas insistindo, ele está dobrando a aposta. Porque 2026 não é só mais um ano, é o último reset regulatório da carreira dele. 41 anos, talvez mais 2, 3 anos competitivos. Se a Ferrari não funcionar agora, com regulamento zero, não vai funcionar nunca. E Hamilton sabe disso. Então, quando ele fala mentalidade vencedora após um ano ruim, ele não está sendo ingênuo. Ele está fazendo uma escolha consciente. A escolha de acreditar que a Ferrari pode mudar, mesmo tendo visto o contrário. É a mesma escolha que Alonso fez, a mesma que Vettel fez. Mas Hamilton tem uma vantagem que eles não tinham. Ele já sabe como termina essa história. Ele viu Alonso sair frustrado, viu Vettel sair consumido, e mesmo assim, ele está apostando que pode ser diferente. Hamilton sabe exatamente como essa história costuma terminar. Ele viu os destroços das carreiras de Alonso e Vettel em Maranello. A pergunta em 2026 não é se ele pode vencer, é se ele realmente acredita que pode mudar o sistema, ou se apenas decidiu aceitá-lo. Porque a Ferrari quer vencer, sempre quis, mas querer nunca foi suficiente. Hamilton pode ser o maior piloto da geração, mas mudar a Ferrari é uma aposta que 2 gênios já perderam. E 2025 sugeriu que Hamilton está no mesmo caminho. 2026 vai provar se ele consegue sair do ciclo, ou se apenas vai repeti-lo. 2026 está começando. A Ferrari tem um regulamento novo, um carro novo, e Lewis Hamilton, que viveu um ano difícil e volta falando de mentalidade vencedora. Bahrein, Melbourne. As primeiras corridas vão mostrar se a Ferrari aprendeu, ou se a história vai apenas se repetir mais uma vez. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Direção de prova, análise que vai além das manchetes. Até o próximo vídeo.